Capítulo 14. As linguagens do amor nas famílias em que um dos pais está ausente. A vida de Amanda não é fácil e a situação já dura muito tempo. Ela tem 2 filhos adolescentes, Mark, de 15 anos, e Julie, de 13. Amanda os criou sozinha desde que o marido os abandonou quando Mark tinha 10 anos de idade. Ela superou o trauma de um divórcio difícil e teve de lidar com os próprios sentimentos de rejeição. Mas, logo em seguida, precisou retomar o rumo da vida. Com a ajuda dos pais, completou o curso de enfermagem e começou a trabalhar em um hospital da cidade. Se não fosse pelo emprego, não teria sobrevivido, pois a pensão enviada pelo ex-marido era esporádica e de valor irrisório. Apesar de tudo que Amanda conseguiu realizar, hoje se sente culpada. Por causa do trabalho, não pôde passar o tempo necessário com os filhos, tanto quanto gostaria. Nem sempre assistiu às atividades dos filhos após as aulas, algo que gostaria de ter feito. Julie tinha apenas 8 anos quando o pai saiu de casa. Agora é uma adolescente. E Amanda não está sempre com os filhos como gostaria. Ela sente que Julie e Mark estão crescendo, escapando do controle e fica se perguntando se estão prontos para o que ainda está por vir. Um dia ela diz a si mesma: fiz o melhor que pude. No dia seguinte, não estou certa se fiz o bastante. Ultimamente, Mark tem respondido a ela de maneira grosseira e com frequência a critica. Julie quer começar a namorar, mas Amanda acha que ela é muito jovem. Sentada em meu escritório, Amanda me disse: não estou certa se consigo viver com isso. Creio que até aqui conduzi bem as coisas, mas não sei se conseguirei enfrentar o período da adolescência. O que estava escutando de Amanda é o mesmo que ouvi de centenas de pais solteiros durante muitos anos. Alguém pode me ajudar, por favor? Não sei se conseguirei sozinho. Felizmente, há ajuda para pais como Amanda. Na maioria das comunidades, existem grupos de apoio promovidos por igrejas ou outros grupos cívicos. A maioria das bibliotecas tem muitos livros escritos para os pais solteiros. Algumas organizações já têm páginas na internet que oferecem ajuda. Não quero repetir aqui as mesmas informações que já estão disponíveis em outros lugares. O objetivo deste capítulo é ajudar pais solteiros a suprirem a necessidade emocional de amor dos adolescentes. Desafios comuns: recebendo amor de um dos pais. Sei que cada família com um dos pais ausentes é única. Entretanto, existem algumas características que fazem que as coisas sejam mais difíceis do que nas famílias com ambos os pais presentes. Nas famílias de pais solteiros, apenas um deles detém a guarda. Mesmo que a guarda compartilhada, quando a criança passa tempos iguais com cada um dos pais, em tese funcione durante a infância, dificilmente será bem sucedida com adolescentes. O convencional é a mãe deter a guarda enquanto o pai vê os filhos regular ou esporadicamente. Há casos em que nunca os vê. Por este motivo, de acordo com as experiências diárias da vida, quando o adolescente precisa se sentir amado, apenas um dos pais está presente para lhe dar esse amor. O ideal seria que tivesse uma mãe e um pai que demonstrasse amor por ele todos os dias. Em uma família com um dos pais ausente, isso é impossível. Quase nunca o pai ou a mãe, que não vive na mesma casa, consegue manter um contato diário com o adolescente. É uma situação que aquele que detém a guarda deve administrar. Esse é um dos motivos pelos quais o conteúdo deste livro é tão importante para pais e mães solteiros. Se você é o único a dar amor diariamente ao adolescente, é muito importante que descubra e fale a primeira linguagem do amor do adolescente. Caso contrário, poderá usar atos de serviço enquanto ele necessita de palavras de afirmação. Uma mãe solteira me disse: mal consigo acreditar em como minha filha mudou. Eu participei de um workshop onde foram discutidas as 5 linguagens do amor e como descobrir a primeira linguagem do seu filho adolescente. Ficou óbvio para mim que a linguagem do amor da minha filha era tempo de qualidade. Eu estava usando palavras de afirmação.
e não conseguia entender por que ela respondia tão negativamente. Quando comecei a dar-lhe tempo de qualidade, confesso que no início quase tudo o que fazíamos juntas não me interessava, mas me esforçava pela satisfação dela. Hoje é impressionante ver como a atitude dela mudou. Dentro de 2 semanas, passou a ser uma pessoa diferente e o clima em nossa casa melhorou muito. Emoções em erupção. Outro fator comum nos lares com um dos pais ausente é que os sentimentos que estavam enterrados na infância, em geral, ressurgem durante a adolescência. As emoções, a dor, a raiva e a rejeição, que durante a infância eram raramente expressadas, podem fazer que a baixa autoestima e sentimentos impróprios, depressão, palavras críticas e o comportamento abusivo surjam. O interessante é que essas emoções e o comportamento resultante delas dificilmente são expressados na presença do cônjuge que não vive na mesma casa. Isto pode se dever ao fato de o adolescente acreditar que o pai não entenderia ou talvez não se importaria. Pode ser ainda por não querer estragar os aspectos positivos do relacionamento com o pai ou a mãe. Quem detém a guarda é que sentirá o impacto das emoções do adolescente outrora adormecidas. Para a maioria dos pais que têm a custódia, é extremamente difícil lidar com esta situação. Eles sempre se sentem depreciados e acabam ficando com raiva do adolescente. O pai ou a mãe que tem trabalhado duro para tomar conta daquele filho sente que foi maltratado por ele. Por favor, saiba que você não é o único a sentir isto. Estas emoções são comuns em pais, mães solteiros, cujos filhos se tornam adolescentes. Lembre-se, as fortes emoções dos adolescentes estão à altura do desejo deles por independência e identidade própria. Na condição de um adulto em formação, cujos valores intelectuais, espirituais e morais ainda estão se desenvolvendo, é forçado a conviver com aquilo que para ele parece ser as dificuldades da vida. Esse processo pode ser positivo. Para que o adolescente entre na vida adulta com algum nível de maturidade, as dores do passado precisam ressurgir e ser tratadas. Entretanto, isso pode ser doloroso tanto para o pai ou a mãe, quanto para o adolescente. As respostas apropriadas. Concentre-se nas emoções do adolescente. Um dos assuntos de extrema importância para o pai ou a mãe que tem a guarda do filho é concentrar-se nas emoções dele e não no comportamento. Isto é extremamente o oposto do que normalmente fazemos. Escute como Roberta descreve a frustração com o filho de 15 anos, Samuel. Ele parece estar sempre muito deprimido, não importa o quanto estimule, sempre parece sentir-se inadequado. Eu me esforço para ser uma pessoa feliz e estar sempre alegre. Tento me concentrar nas coisas positivas da vida, mas ele continua andando pela casa sem dar muita atenção a isso. Nada do que faço parece fazer muita diferença. Roberta está procurando mudar o comportamento de Samuel, mas desconhece a causa desses sentimentos. Em vez disso, ela deveria entender que, por trás do comportamento do adolescente, a depressão e a baixa autoestima, existem sentimentos mais profundos de dor, raiva e rejeição. São essas as emoções que precisam ser discutidas. Se ela continuar se esforçando para convencer o filho a melhorar a autoestima e ter atitudes positivas, dizendo a Samuel o quanto é inteligente e capaz, seus esforços não produzirão o resultado desejado. Porém, se puder criar uma atmosfera onde Samuel possa falar da infância e, particularmente, das emoções que envolveram o divórcio, morte ou o abandono do pai, verá mudanças no comportamento do filho para consigo mesmo. Eu não disse que será fácil. Não é algo que acontece imediatamente após uma única conversa.
Essas emoções dolorosas do passado, assim como os pensamentos e as memórias resultantes delas, devem ser expressadas pelo adolescente várias vezes, enquanto o pai ou a mãe é compreensivo ao escutá-lo. Para que seja curado emocionalmente, é preciso que essas dores ressurjam e sejam compartilhadas. Madison reclamou de um problema diferente. Minha filha de 16 anos perdeu o controle, disse. Houve uma noite em que me ofendeu com palavrões. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela já andou atirando algumas vezes objetos em mim, mas contra a parede. Este comportamento é totalmente atípico. Posteriormente, quando conversei com a filha de Madison, descobri que a garota havia recentemente iniciado um namoro. A perspectiva de ter um relacionamento romântico com o garoto fez que os sentimentos sobre o pai, que estavam adormecidos dentro dela, ressurgissem. Já que o pai a havia abandonado, ela temia também ser abandonada pelo namorado. A raiva que alimentara antes escondida, ressurgiu. A garota estava irritada com sua mãe, a quem, de algum modo, ainda culpava pelo divórcio. Também sentia raiva do pai por ele ter ido embora e sentia-se ainda mais irritado por ele ter demonstrado tão pouco interesse por ela desde que partira. Este comportamento agressivo era, na verdade, um indicador positivo de que agora ela começava a lidar com as dores do passado. Quando Madison entendeu isso, conseguiu concentrar-se na ajuda que deveria dar à filha e começou a conversar com ela sobre o assunto, em vez de condenar o comportamento agressivo. Este comportamento geralmente substitui a dor interior, que pode ser diluída pelo diálogo e a compreensão, quando o pai ou a mãe ouve o que o adolescente tem a dizer. Escute, converse e diga ao adolescente a verdade. Ao tratar as dores do coração do adolescente, o pai ou a mãe não deve só fazer o trabalho árduo de escutar, mas também falar a verdade. Quando o outro cônjuge saiu de casa, quem ficou deu ao filho apenas explicações simples, que pareceu satisfazê-lo naquele momento. Você pensava que o assunto estava encerrado. Agora, o adolescente está trazendo tudo à tona. Só que dessa vez faz perguntas muito mais específicas. Quer saber o que aconteceu antes do divórcio? Como era o casamento no início? Talvez lhe pergunte: se o meu pai é tão ruim assim, por que você se casou com ele? Se a mãe morreu, o adolescente vai perguntar sobre o tipo de doença que ela sofreu ou detalhes do acidente. Fale-me de novo sobre minha mãe. O que ela dizia sobre mim? Estas são as perguntas típicas do adolescente, difíceis, dolorosas e questionadoras, mas que precisam ser respondidas. Não importa o que você faça ou tenha feito. Não peça desculpas pelo próprio comportamento ou pelo comportamento do ex-cônjuge. Diga a verdade. Se o adolescente descobrir mais tarde que você mentiu sobre os detalhes, irá perder o respeito por você. Talvez você achasse que, enquanto ele era criança, não tinha condições de entender a verdade em toda a sua dimensão. Agora, porém, que é adolescente, para haver uma cura emocional é necessário que saiba a verdade. Marjorie, mãe de uma adolescente de 14 anos, desabafou. A coisa mais dura que precisei fazer foi responder às perguntas da minha filha. Eu sei que devia ter contado antes, mas nunca parecia ser a hora certa. De repente, ela começou a fazer aquelas perguntas difíceis e tive que escolher se mentiria ou falaria a verdade. Aquela foi a noite mais dolorosa da minha vida. Contei-lhe que nunca fui casada com seu pai, que o havia conhecido em uma festa na praia. Dormimos juntos e, depois disso, nunca mais nos vimos. Antes disso, sempre lhe havia dito que ele tinha nos abandonado quando ainda era muito nova. No início, minha filha mostrou-se muito zangada. Disse-me que devia ter lhe contado a verdade. O que mais me machucou foi ouvi-la dizer: então,
Na verdade, você não me quis. Fui um acidente. Marjorie acrescentou. Escutei as palavras de amargura e disse-lhe que entendia como ela se sentia, mas esperava que a minha atitude a partir daquela noite demonstrasse que a amava e que sempre me importei com ela. Tivemos muitas conversas nas semanas seguintes. Choramos juntas, rimos e nos abraçamos. Nunca me senti tão perto de minha filha. E agora penso que ela me ama de uma maneira mais madura. Eu sempre soube que chegaria o dia em que deveria contar-lhe a verdade. Tinha esperanças de ser corajosa para fazer aquilo, e estou feliz por ter conseguido. O velho adágio é verdadeiro. A verdade dói. Dói, mas também cura. Conhecer e falar a primeira linguagem do amor do adolescente pode ser um elemento importante quando tiver de contar-lhes a verdade. Quando há toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço ou tempo de qualidade, fica mais fácil criar um ambiente ideal para que o processo doloroso de cura do passado possa ocorrer. A filha de Marjorie disse-me mais tarde: foram os abraços da minha mãe que me ajudaram a superar isto. Eu nunca havia sentido tanta dor em minha vida como senti no momento em que ela me contou a verdade. Eu queria correr, gritar, me matar. Mas quando ela me abraçou, senti como se estivesse envolta por um cobertor de amor. A primeira linguagem do amor dela era toque físico. Essa linguagem, exercitada naquele momento oportuno, falou profundamente ao seu coração tão dolorido. Marjorie também usou as outras linguagens do amor. Ela deu à filha muito tempo de qualidade em longas conversas. Afirmou verbalmente o amor em inúmeras ocasiões. Também deu-lhe presentes especiais e atos de serviço. E tudo isso foi parte importante no processo de cura da menina. Mas o toque físico foi como um cobertor de amor. Respeite os desejos irreais do adolescente. Gostaria de mencionar também outro desafio para pai e mãe solteiros, bem como a resposta apropriada a ser dada. O adolescente em uma família com um dos pais ausente terá muitos desejos irreais. Você pode ouvir o filho dizer: gostaria muito que papai viesse assistir aos meus jogos. Mas você sabe que na realidade o pai dele vive a milhares de quilômetros de distância. Casou-se de novo e tem 2 filhos. Ele não virá assistir aos jogos do filho. A sua filha de 16 anos pode dizer: papai comprará um notebook para mim. Mas você sabe que o pai dela está endividado. Esses sonhos são parte da imaginação do adolescente. É uma tentativa subconsciente de ter aquele tipo de família que deseja. A resposta natural da maioria dos pais, mães, sem o outro cônjuge é bombardear esses sonhos com as granadas da realidade. Em minha opinião, este é um erro grave. Será muito melhor acalentar um pouco os sonhos do adolescente e deixar que a realidade entre gradativamente no mundo dele. Você pode comentar: você quer que seu pai lhe compre um notebook? É uma boa ideia. Eu também gostaria que isso acontecesse. Ou, você gostaria que seu pai pudesse vir e assistir aos jogos? Eu também gostaria. Isso seria bem legal. Se der esse tipo de resposta aos desejos irreais do filho, estará afirmando como uma pessoa. Contudo, caso sinta-se compelido a atacar essas ideias e a dizer algo negativo a respeito do ex-cônjuge, estará encorajando-o a guardar os desejos para si mesmo. Mas, ao aceitar e afirmar estes desejos, você incentivará o fluxo da comunicação. Em geral, o adolescente já sabe que estes são sonhos impossíveis, mas sonhar faz parte da estratégia que desenvolveu para lidar com essa realidade bem abaixo do ideal dele. Se você tiver ainda algum contato com o ex-cônjuge, pode contar a ele alguns desses sonhos, mas isso nunca deve ser feito de maneira que pareça uma obrigação imposta. Simplesmente compartilhe as informações. Veja estes exemplos. Acho que você gostaria de saber que nosso filho me disse várias vezes: queria que o papai pudesse vir assistir aos meus jogos.
Sei que provavelmente isso será impossível de acontecer, mas se algum dia puder vê-lo jogar, significará muito para ele. Se não, da próxima vez que telefonar para ele, pergunte-lhe ao menos como foi o jogo. Essas informações são importantes para o pai que está longe. Stephanie disse-me muitas vezes que você comprará um carro novo para ela, assim que tiver idade suficiente para dirigir. Não estou lhe pedindo que faça isso, mas achei que gostaria de saber o que ela anda dizendo. Compartilhar os desejos do adolescente com o ex-cônjuge é, algumas vezes, algo que o próprio jovem deve fazer, especialmente se os pais têm uma relação conflituosa. Dizer para o filho: talvez devesse dizer isso a seu pai. Pode ser o encorajamento de que ele precisa. Para alguns pais pessimistas por natureza, será extremamente difícil fazer o que acabei de sugerir. Eles veem sempre a metade vazia do copo e então derramam o pessimismo em cima do adolescente. Se isso faz parte da sua personalidade, peço-lhe que procure a ajuda de um conselheiro. Ele poderá ajudá-lo a ver as coisas sob uma perspectiva mais otimista. Sonhos, mesmo que impossíveis, fazem a vida mais suportável quando as coisas não estão boas. Quem sabe o que é impossível? Até mesmo as escrituras dizem: não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Se os desejos do adolescente são irreais, isso se torna óbvio. Mas, quando ele os compartilha, fornece informações que os pais, de outra maneira, não obteriam. Com frequência, muitos destes desejos estão relacionados com a primeira linguagem do amor dele. É possível que o jovem que deseja ter o pai com ele assistindo aos jogos tenha como primeira linguagem do amor tempo de qualidade. Já aquele que pede coisas materiais pode ter presentes como sua primeira linguagem do amor. Entretanto, o adolescente pode ter desejos que estão fora da primeira linguagem do amor. Mas, se catalogar esses desejos, irá descobrir que a maioria deles está dentro dos parâmetros da primeira linguagem do amor do filho. Para os pais que não detêm a guarda dos filhos. Deixe-me compartilhar as minhas ideias com os pais que não detêm a guarda do filho. Espero que você não tenha se sentido injustiçado por mim na primeira parte deste capítulo. A verdade é que você pode ter um papel importante na vida do adolescente. Ele precisa muito de você também. Muitos pais que não têm a guarda dos filhos sabem que precisam de ajuda para descobrir como cuidar deles. Alguns veem adolescentes nos fins de semana, ou pelo menos uma vez no mês. Outros vivem a milhares de quilômetros de distância e por isso os visitam esporadicamente ou entram em contato com eles por telefone ou e-mail. Como você pode aproveitar ao máximo o que tem? Deixe-me falar um pouco das armadilhas e depois tratar das ideias positivas. Evite as armadilhas. Uma armadilha comum é o que às vezes chamamos de síndrome de papai Disneylândia. Isso acontece quando, durante todo o tempo em que passa junto com o filho, proporciona-lhe jogos, leva-o a videolocadoras, ao cinema ou o conduz a outros lugares de diversão. Você presta mais atenção nas atividades do que no adolescente. Por causa da quantidade limitada de tempo, tendem a planejar cada encontro com antecedência, tentando se divertir ao máximo com eles. No final da visita, os dois estão exaustos. Não me interprete mal. Não há nada de errado em se divertir, e a maioria dos adolescentes gosta dessas atividades. Mas vamos falar sério. A vida não é feita apenas de diversão e brincadeiras. O adolescente precisa vê-lo em situações normais. Já que você está excluído da rotina diária dele durante a semana, não saberá o que realmente está se passando no coração e na mente do seu filho. Para que isto aconteça, é necessário diálogo aberto e uma atmosfera tranquila, e algumas vezes nem tão tranquila. Os pais não podem suprir as necessidades dos filhos antes de
primeiro descobrir quais são essas necessidades. É normal que tenham perspectivas diferentes sobre o relacionamento e a visita. Pesquisas indicam que o pai quase sempre pensa que cumpriu a responsabilidade, enquanto o jovem acha que algo está faltando. Enquanto o pai pensa que é amoroso, o filho acha que é rejeitado. Um estudo revelou que, enquanto a maioria acredita ter cumprido as obrigações, 3 em cada 4 adolescentes manifestaram a impressão de que não tinham muita importância para eles. Pensavam que os pais estavam presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Parece que a síndrome do papai Disneylândia não é a maneira mais positiva para criá-los. Outra armadilha é tirar vantagem do adolescente. Uma garota de 15 anos conta que chegou à casa do pai para passar o fim de semana e ficou sabendo que ele necessitara sair por causa de outro compromisso. O pai havia deixado um bilhete pedindo que cuidasse dos 2 meio-irmãos até que ele e a nova esposa voltassem da viagem. O casal retornou na noite seguinte, já de madrugada. É claro que aquela adolescente não achou a visita interessante. Quando chegou a ocasião de visitar o pai outra vez, se recusou a fazer. Não quero dizer que o jovem não deva trabalhar na casa do pai durante a visita. Na verdade, envolvê-lo no ritmo normal da vida que transcorre na casa pode ser uma experiência bem positiva. Coisas simples como ir juntos ao supermercado ou ao banco pode ser algo significativo para o filho, mas ele sabe quando está se aproveitando dele e os seus interesses estão voltados para si mesmo, em vez de estarem centrados nele. Com certeza, se ressentirá deste comportamento. A terceira armadilha é partir do princípio de que o adolescente é emocionalmente estável porque não fala sobre os problemas. O fato é que os adolescentes normalmente relutam em dividir os conflitos emocionais com o pai ausente. Existem muitas razões para isso. Alguns temem que, se forem honestos sobre como estão se sentindo, eles irão rejeitá-los ainda mais e as visitas acabarão. Aqueles que lembram das reações violentas que o pai costumava ter, temem que se irrite com eles caso compartilhe pensamentos e sentimentos verdadeiros. Outros não conseguem falar porque não querem sentir que estão chutando o pau da barraca. Pensam que é melhor cultivar um relacionamento superficial e calmo do que entrar em discussões e fazer as coisas piorarem. Em resumo, o silêncio não significa que o adolescente é emocionalmente saudável. A maioria dos jovens cujos pais são separados tem aquele tipo de sentimentos e pensamentos de que tratamos no início deste capítulo. Eles precisam desesperadamente compartilhá-los com você. O pai sábio irá criar uma atmosfera ideal para que isso seja feito sem medo de retaliação. Na maioria dos casos, o pai precisará tomar a iniciativa de dizer alguma coisa como: sei que por não viver mais com você e sua mãe, houve muita dor e conflitos em sua vida. Se quiser falar sobre isso, quero lhe dizer que estou disposto a ouvi-lo. Se eu continuar errando e fazendo coisas que o desapontam ou machucam, espero que me avise. Quero ser um pai melhor e estou aberto para sugestões. É provável que o adolescente não responda imediatamente a tal convite, mas se ele ficar convencido de que está sendo sincero, mais cedo ou mais tarde irá contar o que está acontecendo com ele. Lidando com assuntos pessoais. Se você é aquele pai que vive longe e tem pouco contato com o filho por causa de problemas pessoais, conflitos emocionais, problemas financeiros, vícios e outros, deixe-me encorajá-lo a dar alguns passos importantes para enfrentar este problema. Depois de mais de 30 anos de aconselhamento de casais e de famílias, posso dizer que chegará o dia em que se arrependerá da falta de envolvimento na vida do seu adolescente. Mas você pode evitar o arrependimento adotando atitudes positivas agora, enfrentando os problemas de frente e recebendo a ajuda de outra pessoa.
Procure um conselheiro, um pastor ou um amigo de confiança e fale com eles honestamente sobre suas necessidades. Deixe que alguém o oriente a encontrar a ajuda necessária para mudar a vida para uma direção mais positiva. Quando der estes passos, seu filho começará a respeitá-lo e você estará mais perto de um relacionamento significativo com ele. Envolva-se e fale a linguagem do amor do adolescente. Se você já tem contato regular com seu filho, deixe-me encorajá-lo a aproveitar ao máximo as visitas, ligações telefônicas, e-mail ou cartas. Compartilhe com ele o que está acontecendo na sua vida, tanto sucessos como fracassos. Seja honesto e verdadeiro com ele. O jovem está em busca de autenticidade. Faça perguntas que o ajudarão a conhecer os pensamentos, sentimentos e desejos dele. Não é preciso que você tenha todas as respostas. De fato, é até melhor que não as tenha. O adolescente precisa aprender sozinho. Procure entrar em contato com as emoções dele. Não gaste o tempo com conversas superficiais. Peça ao ex-cônjuge sugestões de como melhorar o relacionamento. Além disso, não critique o pai ou a mãe que cuida dos filhos enquanto está com eles. Se o adolescente for crítico em relação ao pai ou à mãe que tem a custódia, escute o que tem a dizer. Pergunte como pode ajudá-lo. Seja compreensivo com as críticas do filho, mas não acrescente as próprias opiniões. Acima de tudo, aprenda a falar as 5 linguagens do amor. Descubra qual é a primeira linguagem do amor dele e fale-a com frequência. A maior contribuição que pode dar ao bem-estar do adolescente é deixar que saiba que se importa com ele e o ama. Não parta do princípio de que ele está sentindo seu amor. Muitos pais usam a própria linguagem do amor, achando que assim os filhos se sentirão amados. Milhares de adolescentes não falam a mesma linguagem do amor dos pais. Não existe substituto para a primeira linguagem do amor do adolescente. Independentemente de como tenha sido o seu relacionamento com o adolescente nestes últimos anos, nunca é tarde para se esforçar a fim de melhorá-lo. Uma confissão honesta sobre as falhas do passado e um pedido de perdão ao adolescente podem ser o primeiro passo na longa estrada de renovação do relacionamento amoroso entre você e seu filho. A jornada pode ser dolorosa para ambos, mas posso lhe garantir que vale a pena. Dicas importantes. Chegamos ao final deste capítulo. Quero oferecer aos pais, tanto aos que têm a guarda do filho, quanto àqueles que não a têm, dicas importantes de como demonstrar o amor. Escute o adolescente. Você não pode educá-lo de maneira apropriada sem prestar atenção ao que ele está dizendo. Pais que ignoram as declarações dos adolescentes provavelmente falharão em suprir as necessidades emocionais deles. Tampouco serão hábeis em mostrar-lhes a direção certa a seguir. Devemos começar a orientá-lo partindo de onde ele está. Se não ouvirem os filhos, os pais não poderão dar o primeiro passo. Ao prestar atenção no adolescente, você falará linguagem do amor, tempo de qualidade e dará a ele atenção exclusiva. Você estará lhe comunicando que vale a pena tê-lo como filho e compartilhará uma parte da vida com ele. Ensine-o a lidar com a raiva de maneira positiva. Isso pode significar ter de trabalhar sua própria maneira de lidar com a raiva. A maioria dos pais solteiros tem problemas com a raiva. Alguns aprenderam a lidar com ela de maneira construtiva, enquanto outros ainda estão guardando-a para si. Existe outro grupo que está acostumado a ter um comportamento explosivo usando palavras agressivas. O jovem dificilmente estará aberto para receber ajuda se não perceber que você dá o exemplo ao tomar as atitudes corretas para controlar a raiva. Você e seu filho precisam aprender a lidar melhor com esse importante elemento das relações pessoais. Por isso, quero encorajá-lo a ler novamente os capítulos 9 e 10, que tratam da relação entre amor e ira. De maneira gentil, mas firme, mantenha os limites. O adolescente se sentirá seguro ao saber que os pais se importam com ele o suficiente para dizer não.
e ao que acreditam ser prejudicial. Se vocês dois podem falar sobre limites e têm a mesma lista de regras e consequências, será muito melhor. Isso comunica ao adolescente que ambos os pais se importam igualmente com o bem-estar dele. Acima de tudo, dê ao adolescente amor incondicional. Bem ou mal, certo ou errado, ele precisa sentir que alguém se importa com ele, alguém que verdadeiramente o ama. As pessoas que ele mais gostaria que o amassem são os pais. Se cada um de vocês se esforçar individualmente para manter o tanque do amor do filho cheio, estarão criando a melhor atmosfera possível para ele ser educado. Pense sobre fazer parte de um grupo de estudos para pais solteiros. Este tipo de grupo existe na maioria das comunidades e, em geral, é patrocinado por grupos cívicos, igrejas e universidades. Tal grupo abre uma linha de comunicação de mão dupla. Alguém já terá passado pelo que você está passando e lhe dará ideias práticas. Outros acabaram de ingressar no mundo dos pais solteiros e você poderá encorajá-los. Tais grupos podem ser muito úteis na difícil tarefa de ser um pai solteiro ou uma mãe solteira de sucesso. Peça apoio aos familiares, a amigos e à igreja. Se outros membros da família moram perto de sua casa e você acha que o relacionamento com eles seria uma influência positiva na vida do adolescente, não hesite em pedir ajuda. Avô, tio ou um primo mais velho podem suprir aquilo que um pai ausente falhou em fazer. As avós também são tábuas de salvação de muitos adolescentes. Mas, se os membros da família não moram perto ou você acredita que eles seriam uma influência negativa, então busque a ajuda de amigos que estiverem dispostos a isso. Além dos grupos comunitários e das universidades, existe a possibilidade de as igrejas ajudarem os pais solteiros. Elas podem ser não só uma fonte de encorajamento espiritual, mas também um local para se criar amizades duradouras. Muitas igrejas nos Estados Unidos têm grupos de encontros semanais para pais solteiros, ao mesmo tempo em que entretêm o adolescente com atividades interessantes. Transforme isso em um programa de família e, quando chegarem a casa, discutam o que acabaram de aprender. Muitos pais solteiros encontram na igreja e na própria família pessoas que tiveram uma influência positiva e importante no desenvolvimento do adolescente. Você não precisa fazer tudo sozinho. Existem pessoas na comunidade que também se importam. Continue procurando até que as encontre. Mais cedo ou mais tarde, o adolescente irá tornar-se um adulto. Ele será muito afortunado se puder dizer honestamente: sei que minha mãe me ama, sei que meu pai me ama. Espero sinceramente que este capítulo ajude você a um dia ouvir esta bênção.